Você já percebeu que algumas pessoas até podem ganhar bem, mas ainda assim têm problemas financeiros? Ou até começam a investir, mas retiram o investimento ou gastam o dinheiro, né? Prometem que vão se comportar melhor financeiramente quando começar a ganhar mais, quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais recurso, mas sempre no final das contas está gastando mais do que ganha? Vou te contar que isso acontece não pela falta de informação, porque hoje vocês sabem, né? Em todos os lugares a gente consegue esse acesso à informação. A questão é comportamento. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Adriele Rezende, sócia da Casa Capital e assessora de investimentos do Banco BTG Pactual. E uma apaixonada pelas finanças comportamentais. Até porque a questão dos nossos investimentos nunca é só racional. Na verdade, as decisões que nós tomamos estão muito relacionadas às emoções e nós vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que está por trás das decisões financeiras erradas que você anda tomando. O problema é que a maioria das pessoas acha que não investe por falta de conhecimento, por falta de informação, por não saber lidar com os investimentos ou escolher o que seja mais adequado. Mas, na verdade, não são essas informações, a falta dela, né, que irá direcionar os nossos investimentos e as nossas escolhas financeiras. Nós seremos direcionados pelas nossas emoções, pelos vieses mentais que nós temos, pela pressão social que a gente pode receber e pelo medo e ansiedade. Ou seja, as decisões financeiras que nós tomamos não são racionais. E a verdade é que o nosso cérebro ele não foi feito para lidar bem com o dinheiro e os investimentos. Então, o primeiro erro, ele está relacionado ao nosso viés de recompensa imediata. O nosso cérebro, ele reage muito melhor a recompensas imediatas, ao fato de você conseguir aquilo na hora, do que de você falar assim, vou investir, vou esperar, vou me programar. E aí acaba que você pode fazer uma compra por impulso, né? Tomar alguma decisão de forma repentina que vai influenciar nos seus gastos, né, financeiros. E esse é um dos maiores erros, eu poderia dizer um dos maiores erros que a gente comete, porque é muito intuitivo, né? Essa coisa de investir, esperar o longo prazo, isso é menos, né? É mais contra-intuitivo no caso. Aposto que você já ouviu. Ah, e se eu morro amanhã? Só se vive uma vez. Então a gente usa desculpas, né? Nos baseamos nesses pretextos para poder fazer escolhas impensadas, porque você não para raciocinar se você vai precisar mesmo daquilo ou não. E é por conta do erro número um, por exemplo, que as pessoas podem até ganhar bem, e ganham, às vezes, e mesmo assim não conseguem acumular patrimônio. Por quê? Porque enquanto esse dinheiro está entrando, ao invés de se programar, pensar no longo prazo, fazer os investimentos, da mesma forma que a pessoa ganha esse dinheiro, ela já dá um jeito de gastar. É muito mais fácil para o nosso cérebro pensar em recompensas imediatas do que ter ganhos futuros. E é por isso que você vê que as pessoas que ganham bem, às vezes já gastam tudo aquilo que ganharam e, né, sobem padrão de vida de uma forma muito rápida e acabam que continuam tendo problemas financeiros. Até porque, conforme vai aumentando o potencial de ganhos, o indivíduo também consegue aumentar seu potencial de gastos. O nosso segundo erro está relacionado ao comportamento de manada. Fazer o que todo mundo faz. Ou o que todo mundo diz que está fazendo. Ou o que a internet mostra que está fazendo. Né? Então, comprar o iPhone tal, comprar a maquiagem de não sei de quem. E então o comportamento de manada ele está relacionado ao fato de fazer o que todo mundo diz que está fazendo ou que está fazendo, seja comprar o que todo mundo está comprando, né, o que garante um status, né, de ter, ou você entrar em algum investimento que todo mundo já falou que está fazendo, né? Todo mundo está investindo. Quem não lembra aqui, né? Da época que começaram a falar sobre Bitcoin e todo mundo achou que era um investimento para todos os tipos de pessoas. Então, o comportamento de manada, ele está associado ao medo que o indivíduo tem, o ser humano, né? De ficar de fora. Então, ele não quer ficar de fora. Tá todo mundo fazendo uma compra, tá todo mundo comprando algo, investindo em algo, viajando para não sei onde, fazendo não sei o quê. E aí, se você não participa, você sente que você está de fora, que você não pertence. Então, para criar esse pertencimento, existe o efeito de manada. O efeito de manada, às vezes, esconde uma oferta imperdível, um lançamento que você não pode ficar fora, algo que cria em você
ou, né, nas pessoas de uma forma geral, uma urgência em ter algo que ela nem precisava, não. Né? Naquele momento nem precisava, mas de repente criou-se essa urgência. Então, tudo isso faz com que a pessoa acabe aderindo a esse efeito de manada e quando vê, né, a questão financeira já foi-se. O que é importante a gente lembrar é que, às vezes, algum movimento, algum investimento, quando ele já vem muito sendo falado, já está muito exposto, talvez o melhor momento dele já tenha até passado. O terceiro erro comum que eu quero falar com vocês hoje é sobre o excesso de confiança. E o excesso de confiança, ele é um viés que surge quando você acha que já pegou o jeito de fazer alguma coisa. E para os investimentos e para a parte financeira isso é muito complicado, porque às vezes você faz um tipo de investimento no risco e aí dá certo, outra vez dá certo, e você fala, nossa, pronto, eu já sei fazer. E aí você acaba se arriscando mais, né? E arriscar mais nem sempre vai ser prudente. Nem sempre você vai acertar, porque o mercado ele é dinâmico. Então, o mercado ele muda, as taxas de juros mudam, as situações mudam, o cenário financeiro muda. Então, são muitas variáveis. E o excesso de confiança faz você não avaliar todas as variáveis possíveis, só observar que existe uma outra oportunidade, que você já aprendeu a fazer isso, e aí você confia no que você aprendeu sem avaliar o que realmente precisa, né? Todas aquelas dinâmicas, inclusive. Isso é muito interessante a gente considerar, por quê? Porque vocês já viram, por exemplo, piloto de avião? Ele já voou várias vezes, mas ele entra e ele faz o checklist completo, mesmo sabendo do que ele está fazendo. E é isso que a gente precisa adotar para diminuir o viés de confiança. Realmente considerar todas as variáveis. O excesso de confiança te faz fazer escolhas baseadas somente no que você acredita. Ah, eu consigo, eu dou conta, já sei mexer com isso daqui, é mamata para mim. E aí você acaba tomando decisões erradas. E o excesso de confiança, ele pode te fazer se expor demais a algum tipo de investimento, né? Ou tomar decisões mais arriscadas e não considerar todos os fatores necessários. Para isso é importante a gente lembrar que investimento não é aposta. Investimento é uma dinâmica que a gente desenvolve com disciplina, com responsabilidade, né, com avaliação e principalmente com estratégia, né? Então precisa ficar claro para você o que você quer alcançar com aquilo. Lembrando que é muito importante que a pessoa tenha o direcionamento, né, de onde ela quer chegar. Sabendo que o nosso cérebro ele foi programado para nos fazer errar, como então a gente consegue mudar isso e tomar decisões financeiras de forma assertiva? O primeiro ponto é ter um bom planejamento. Clareza de onde você quer chegar, com quanto tempo, o que você pretende. Então, isso faz com que você, né, erre menos. Tendo um bom planejamento, é importante diversificar. Não investir tudo em uma coisa só, né? Não colocar todos os ovos em uma cesta só. Não investir em uma taxa só. Criar diversificação. Não investir em um ativo só, em uma condição só, de uma vez só, né? Então, criar uma dinâmica de planejamento, estratégia e diversificação. Ter objetivos muito claros de curto, de médio, de longo prazo. Se policiar para não tomar decisões impulsivas, por favor. Eu sei que é difícil, mas controle as decisões impulsivas, né? Espera para tomar decisão no outro dia, aguarda para ter uma melhor avaliação. Após todas as compras que você sente que vai fazer por impulso, se você aguardar para o dia seguinte, várias delas você não vai querer fazer mais. Mas enfim, né? Já tá aqui a dica. Avalie dessa forma. E além disso, o que é muito importante e não menos importante, busque a ajuda profissional. Por quê? Porque você que está construindo o seu futuro, está galgando os caminhos dentro da sua profissão, né? Está no seu crescimento profissional, está buscando algumas alternativas para aumento da renda, para qualificação profissional, enfim, para outras coisas, você às vezes vai adiar decisões financeiras para começar a investir porque acha que não sabe ainda o suficiente, não tem tempo para estudar sobre isso. E enquanto isso, seu dinheiro que já poderia estar trabalhando para você ainda não está. Quando você tem uma estratégia e um planejamento claro, as decisões que seriam impulsivas, né, elas já começam a ser evitadas. Porque o seu cérebro já vai ter uma clareza maior de que caminho tomar. E uma coisa muito importante que a gente definitivamente precisa entender é que a construção de patrimônio,
de investimento, de uma carteira diversificada, vai muito além do dinheiro. Ela é comportamento. São escolhas, decisões que nós tomamos todos os dias. A forma como a gente vai investir os recursos, usufruir deles, vem de pequenas decisões diárias que nós tomamos e isso vai moldando o comportamento. E se você gostou do conteúdo do vídeo, já dá o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aqui pra mim se você já percebeu esse tipo de comportamento financeiro em algumas pessoas que você conhece. E se quiser saber mais sobre estratégias de investimento, construção de patrimônio e comportamento, eu sempre trago esse tipo de assunto aqui no canal. Até o próximo!